Autoritarismo na religião, ciência e até mesmo na política está se tornando cada vez mais aceito. Não necessariamente porque muitas pessoas acreditam explicitamente nele, mas porque se sentem individualmente impotentes e ansiosas. Então, o que mais se pode fazer além de seguir um líder político em massa ou seguir a autoridade dos costumes, opinião pública e expectativas sociais? O psicólogo americano Rollo May escreveu essas palavras em 1953, e nas décadas que se seguiram, a liberdade no Ocidente tem apenas diminuído. Um estado de vigilância em massa foi estabelecido. A liberdade de expressão deu lugar a níveis crescentes de censura, a burocracia estadista e regulamentações cada vez mais sufocantes invadiram mais e mais áreas da vida. No passado, revoluções foram causadas por muito menos. No entanto, nos últimos anos, essa incursão silenciosa na tirania se transformou em uma corrida, já que alguns países ocidentais flertam com um domínio totalitário completo. O psicólogo Rollo May alertou em 1953 sobre o perigo do autoritarismo. Desde então, a vigilância está em todo lugar. A liberdade de expressão tem sido limitada, a burocracia tem controlado nossa vida e atos de opressão estão se tornando cada vez mais comuns. O mais preocupante é que, recentemente, essa tendência está acelerando, com alguns países ocidentais flertando cada vez mais com um total autoritarismo. Porém, o real problema não são os líderes obcecados por poder e controle, pois eles sempre existiram. O que realmente nos coloca em risco é a falta de uma virtude essencial, a única virtude que verdadeiramente poderia nos salvar: a coragem. E como Alexander Solzhenitsyn alertou em 1978, a diminuição da coragem pode ser a característica mais marcante que um observador externo nota no Ocidente nos dias atuais. Deveríamos salientar que, desde tempos antigos, a diminuição da coragem tem sido considerada o começo do fim? E nesse vídeo vamos desvendar como a submissão cega está dominando o Ocidente. Vamos falar de como a covardia generalizada está abrindo o caminho para o autoritarismo e de como a coragem pode ser a cura para a nossa delicada situação política. A obediência cega que está se espalhando pelo Ocidente é fruto de anos de trabalho meticuloso e de uma mistura de várias e várias causas. Isso acontece por causa de uma cultura em que a validação social é muito importante. As redes sociais aumentam ainda mais essa situação. Afinal, para ter sucesso nelas, você precisa sinalizar virtude a todo momento e seguir apenas o que é considerado moralmente aceitável. Isso também vem de um sistema educacional que vai contra os princípios democráticos e busca defender a todo custo os direitos da maioria, em vez dos direitos individuais. Passamos a defender grupos como se todos tivessem as mesmas necessidades e valores. Esses fatores, combinados com outros, criaram uma sociedade de hiperconformidade ao redor do mundo. Como Rollo May explicou, o oposto da coragem, em nossa época particular, é uma conformidade sem questionamento. Uma maneira de ver como a submissão cega no Ocidente se revela é na necessidade quase doentia de seguir regras. A maioria das pessoas acha que ser uma pessoa de bem significa obedecer tudo e seguir à risca o que os políticos, a mídia e as celebridades dizem. Essa obediência cega leva a pessoa a não entender a diferença entre o que é moral e o que é legal. Assim, ela ignora que as leis do governo podem ser injustas, movidas pela corrupção e podem levar ao desastre pessoal e social. Imagina como se fosse uma partida de futebol. O juiz pode marcar um pênalti que não existiu. Mesmo que todo mundo veja que a marcação foi errada, os jogadores são obrigados a seguir a regra. Se questionarem ou desobedecerem, são punidos. E apesar da estranheza inicial, conforme o jogo passa, os próprios jogadores começam a cobrar do juiz a aplicação da regra errada anteriormente imposta. A população passa a se autorregular e se autopunir. Ou, como Rollo May explica, nosso problema particular nos dias atuais é uma tendência avassaladora em direção à conformidade. Em tais momentos, a ética tende cada vez mais a ser identificada com a obediência. Alguém só é considerado bom na medida em que obedece aos ditames da sociedade. É como se quanto mais obediência irrestrita, melhor. Mas o que realmente há de ética na obediência? Se o objetivo fosse apenas a obediência simples, poderíamos treinar um cão para cumprir os requisitos. A ideia de ser autônomo e independente perturba o conformista que acredita que obedecer é o certo, e a liberdade ameaça como ele se vê. Não é o caso, portanto, que o conformista obedeça enquanto permite que os outros tenham liberdade para fazer suas próprias escolhas. Pelo contrário,
Como Stanley Feldman explica em seu artigo Impondo a Conformidade, pessoas que valorizam a conformidade social apoiam o governo quando esse deseja aumentar seu controle sobre o comportamento social e punir a falta de conformidade. Valorizar a conformidade social aumenta a motivação para impor restrições ao comportamento. O desejo de liberdade social agora se subordina à imposição de normas sociais e regras. Assim, grupos serão alvos de repressão na medida em que desafiem a conformidade social. Quando a maioria das pessoas começa a pedir que o governo faça todo mundo seguir as mesmas regras, a sociedade entra em um caminho perigoso. O governo começa a usar o poder e a força para punir quem não quer seguir as regras, e a maioria começa a ver essas pessoas como ruins. Isso leva a mais e mais medidas severas do governo. E uma das coisas terríveis que acontece é que as vítimas começam a ser vistas como as culpadas. As próprias pessoas começam a achar que as vítimas mereceram o que aconteceu por causa das suas ações ou de quem são. Em vários países no século XX, como União Soviética, Turquia, Alemanha, Camboja e China, o governo começou proibindo grupos minoritários de frequentar certos lugares, impondo toques de recolher, demitindo-os, forçando-os a pagar multas e limitando sua liberdade. Essas medidas foram os primeiros passos para coisas ainda piores, como culpar esses grupos por tudo, colocar muitas pessoas na cadeia e até mesmo terminar com a vida de muitas delas. No livro A Psicologia do Bem e do Mal, Erwin Staub explora um mecanismo psicológico que facilita esse contínuo de destruição. Como o comportamento prejudicial se torna a norma? Fazer mal a uma pessoa boa ou testemunhar passivamente isso é inconsistente com o sentimento de responsabilidade pelo bem-estar dos outros e a crença em um mundo justo. A inconsistência nos perturba. Minimizamos isso reduzindo nossa preocupação com o bem-estar daqueles que prejudicamos ou permitimos que sofram. Desvalorizamos essas pessoas para justificar seu sofrimento, atribuindo-o à sua natureza maligna ou a ideais superiores. Uma mudança na visão das vítimas altera nossa atitude em relação ao sofrimento delas e muda nosso autoconceito. Em outras palavras, objetificamos aqueles aos quais outrora sentimos um pingo de culpa por ter, indiretamente ou diretamente, ferido. Uma maneira de resistir a essa onda destrutiva, alimentada por conformismo exagerado e controle governamental, é quando mais pessoas se armam com coragem moral. Coragem moral é a bravura de se colocar em risco para desafiar ordens injustas, rejeitar a tirania do governo e se levantar pelos valores perdidos de verdade, liberdade e justiça. Como escrito em Coragem Moral, onde não há perigo, não há coragem. Qualquer um pode suportar segurança e bem-estar. Os verdadeiros desafios surgem diante dos perigos. Assim é com a coragem moral, onde o perigo é enfrentado em prol de um compromisso superior com princípios de consciência ou valores fundamentais. Imagine ser o único da turma que não concorda com uma ideia popular. O risco é bem explícito e todos sabemos que é real. Você pode ser ridicularizado, insultado ou isolado. Ao se posicionar contra um pensamento comum em um grupo de conformistas, ou ao recusar seguir práticas sociais que consideramos erradas, podemos perder amigos ou atrair olhares tortos daqueles que seguem cegamente. No entanto, essa é uma pequena perda se comparada à satisfação de fazer o que acreditamos ser certo. Como disse Rollo May, a marca da coragem em nossa era de conformidade é a capacidade de permanecer firme em nossas convicções. Mas, às vezes, os atos de coragem moral vêm com riscos mais sérios, podendo variar desde a perda de emprego até penalidades físicas ou financeiras, prisão e, em casos extremos, até a perda da própria vida. É como escalar uma montanha. Os riscos são grandes, até vitais, mas alcançar o pico da montanha e ver um horizonte de verdade, liberdade e justiça não tem preço. De todos os dilemas éticos agonizantes enfrentados pela humanidade, poucos são mais angustiantes do que a escolha entre o que é certo para o mundo e o que é certo para você e sua família. Carl Jung chamou os homens e mulheres dispostos a enfrentar grandes perigos em desafio à tirania de verdadeiros líderes da humanidade. E para conhecer a mentalidade de um desses líderes, podemos recorrer à história de Viktor Pestov em 1967. Pestov era apenas um homem de 20 anos vivendo na União Soviética. Sua família era bem estabelecida, sua mãe ocupava um cargo importante na KGB. Mas, mesmo assim, ele não conseguia fechar os olhos para a tirania que sufocava a sociedade à sua volta.
ele começou a se interessar intensamente pela política. Quando os tanques soviéticos avançaram sobre a Tchecoslováquia, esmagando a Primavera de Praga, um protesto pelos direitos humanos, Pestov disse ao seu amigo Ivan: "Precisamos agir." Seu irmão fundou um grupo secreto chamado Rússia Livre. Ele alertou os que se juntaram a eles que provavelmente seriam presos dentro de 1 ano, mas todos concordaram. A luta pela liberdade valia o risco. Eles começaram a escrever panfletos revelando as mentiras do regime soviético e os distribuíam secretamente sob a cobertura da noite. Mas a KGB rapidamente os identificou como uma ameaça e, em 1970, Pestov foi preso. Sua mãe foi expulsa da KGB e nunca mais conseguiu trabalhar na Rússia. Pestov foi condenado a 5 anos em um campo de prisioneiros. Ele tinha escolhido se levantar contra o regime soviético arriscando a própria vida e de sua mãe, porque não podia ficar parado enquanto uma pequena elite corrompia a vida de milhões. Ele entendia que se não defendesse a liberdade dos outros, não poderia esperar que defendessem a dele, e que se todos ficassem de braços cruzados, todos estariam perdidos. Portanto, ele optou por enfrentar o perigo, lutar pela liberdade e carregar o peso do destino da sociedade nas costas. Ele estava lutando contra a ideia perversa de que outra pessoa poderia pensar por você, que outra pessoa poderia decidir por você. Como ele mesmo disse, uma pessoa deve ser a mestra do próprio destino. Em uma conversa com Rushworth Kidder, Pestov refletiu sobre os perigos que enfrentou de bom grado e sobre os 5 anos em que passou na prisão. "Eu acredito que fiz a coisa certa", concluiu Pestov. "Eu não me calei. Eu estava dizendo e fazendo o que precisava ser feito. Eu dei a minha pequena contribuição para tirar os comunistas do poder." A menos que mais pessoas consigam reunir a coragem moral para renunciar à conformidade em favor de lutar pela liberdade e pelo que é certo, e pelo menos fazer uma pequena contribuição para combater a tirania, as sociedades ocidentais continuarão avançando em direção a um estágio sem volta. Se baixarmos a cabeça e esperarmos por um salvador, estaremos perdidos. O enfrentamento da tirania acontece em cada ação, em cada palavra, em cada recusa. Todo governo autoritário, todos eles, foram construídos nos ombros de milhares de atos covardes de pessoas como nós que deixaram para ser corajosos depois.